Olá, boa tarde a todos. Eu tinha pensado em fazer uma apresentação um pouco mais sucinta, né, para não entrar muito em detalhes técnicos, mas depois das apresentações do Dr. Vitor, do professor Brito e do Dr. César, eu acho que vale a pena tocar um pouco mais em alguns pontos que eu ia só sobrevoar durante a apresentação. Se por acaso ficar muito no buraco do queijo, eu peço desculpas, mas eu vou tentar deixar a coisa bastante explícita. Nós estamos passando por uma transformação digital no mundo inteiro. Na verdade, é praticamente uma revolução. E eu não tenho dúvidas, eu acho que poucas pessoas vão ter algum tipo de dúvida que as redes móveis são um dos principais atores nesse processo. Qualquer tipo de estatística que a gente pegue das redes móveis e qualquer estatística do setor de telecomunicações vai revelar esse processo de transformação digital no mundo, praticamente desde o surgimento do 3G. Uma coisa bastante interessante é que em 2008, um ano apenas após o lançamento do iPhone e 7 anos após o lançamento da primeira rede comercial 3G, os serviços tradicionais das operadoras móveis começaram a experimentar uma queda linear e irreversível. Esses serviços eram voz e SMS. Uma queda de pouco mais de 16% ao ano, quase 20% ao ano em nível mundial, enquanto o crescimento do consumo de dados móveis começou com um crescimento de 40% nesse mesmo período ao ano, e hoje nós estamos com mais de 70% ao ano no mundo de média. Aqui no Brasil foi um pouquinho menos, que o país ficou um tempo aí tentando estocar vento, acabou ficando devagar, a economia parou, mas agora a gente pretende recuperar esse processo, se Deus quiser. Um dado interessante é que até 2015, o que você investia na ampliação, na criação de uma rede celular, você recuperava em menos de um ano quase 90%. Hoje nós estamos com menos de 40% e a tendência com 5G é que o retorno do investimento em um ano seja de menos de 35%. Então, a gente tem aí normalmente 3 anos para recuperar esse diferencial e é praticamente impossível você recuperar mais de 60% do investimento em 3 anos, né, do que falta daqueles 35% previstos. Um problema muito sério para o deployment das redes 5G. E quem é que está ganhando dinheiro com essa ampliação de capacidade das redes 5G? É quem não tem rede, são as over the top, né? A gente chama de over the top, são as empresas acima da camada de conectividade, acima das operadoras. Netflix, YouTube, Spotify, Google, redes sociais como o Instagram. Eles apenas criam seus data centers, prestam seus serviços de uma forma extremamente rápida e você não gasta absolutamente nada de rede quando você é um OTT. Pelos dados do Ericsson Mobility Report, de onde eu tirei essas duas rosquinhas aqui, deixa eu voltar, desculpa, essas duas rosquinhas aqui, em 2018 nós tínhamos cerca de 60% do tráfego da internet, banda larga, celular, ocupado por vídeo. Em 2025, esse tráfego será em torno de 75%, número próximo da pesquisa da Cisco, que em 2023, né, seria 80%, mas vai ser mais ou menos isso, entre 75% e 80%. Só que nós vamos quintuplicar esse tráfego de vídeo de 2018 até 2025 e quadruplicar o tráfego total de banda larga nas redes celulares. Esse é um dos motivos que todo mundo está pensando nas redes 5G por causa da maior demanda de consumo dos clientes. Problema, os clientes não estão interessados em pagar muito mais por isso. Eles querem mais banda, mais franquia, se possível sem franquia, e no máximo aceitam pagar algo entre 20% e 30% a mais por um serviço premium. Então é muito difícil você monetizar uma rede, né, uma rede nova com mais investimentos, se você não pode cobrar mais por isso. Uma coisa interessante também, outra coisa muito interessante, é que os ciclos da tecnologia estão cada vez mais rápidos. No lançamento comercial da primeira rede 3G, demorou mais de 1 ano e meio para se ter o primeiro celular 3G disponível para o mercado. No 4G demorou 1 ano até se ter o primeiro celular disponível. Você tinha rede, mas não tinha smartphone. No 5G, nós já temos hoje 20 redes
em deployment no mundo e tem cerca de 20 aparelhos já prontos para serem lançados até o meio do ano. 40 aparelhos até o final do ano. Então, assim, é uma velocidade muito rápida de assessment da tecnologia, cada vez mais rápido. Os ciclos tecnológicos estão também muito rápidos. 1G e 2G demoraram 10 anos até vir a sua tecnologia sucessora. O 4G já foi 9 anos, o 3G já foi 9 anos e o 4G 8 anos. Estima-se que o 6G chegará apenas 6 anos após o lançamento do 5G. E o tempo para atingir 100 milhões de usuários foi mais ou menos 10 anos para o 3G, metade desse tempo no 4G. As previsões é que em 3 anos nós consigamos atingir 100 milhões de assinantes no mundo de redes 5G. Toda vez que há um grande aumento de produtividade mundial, um pico de produtividade, nós estamos enfrentando uma revolução industrial. Então, e sempre surge um líder desse processo. O primeiro líder foi a Inglaterra, na época das máquinas a vapor e a mecanização consequente. Depois foram os Estados Unidos, com as máquinas térmicas com combustíveis fósseis e principalmente eletricidade. Na terceira revolução industrial também foi liderada pelos Estados Unidos, com tecnologia de informação, informática e telecom. E agora nós estamos diante da quarta revolução industrial, onde a gente já percebe um novo aumento de produtividade desde 2017, depois da crise que nós tivemos até 2016. Então, qualquer estatística que a gente pegue, já fica bastante óbvio que nós estamos diante da próxima revolução industrial, baseada em hiperconectividade, que se pretende seja provida pelo 5G, sistemas cibernéticos, inteligência artificial, internet das coisas, autonomia, né? Basicamente, isso tudo está como computação em nuvem, cloud computing. Os novos serviços que se imagina vão ser proporcionados pelo 5G, né, a indústria tem feito um grande esforço em tentar adivinhar quais vão ser os casos de uso do 5G que vão dar o diferencial para o 4G. Então, os serviços que têm um maior diferencial são o Massive IoT e o que a gente chama de serviços de ultra baixa latência, que são os Ultra Reliable Low Latency Communications. Esses serviços todos são baseados em algum nível de inteligência artificial. No caso de e-commerce, pesquisa de novas doenças e análise de perfil de consumo para bloquear o seu cartão de crédito, caso você esteja, a operadora ache que você está fora do seu perfil de consumo, a gente está lidando com data mining e cognitive reason. Essas duas técnicas são a base do machine learning e do deep learning, que são a base da inteligência artificial de verdade. Então, a gente começa com um sistema de coleta de dados, né, a mineração de dados, faz um mini processamento daquilo para você extrair o que você precisa, por exemplo, para você descobrir uma nova cepa de vírus, ou você processar novos exames sem precisar de ter um médico revisor, né, do laboratório, o perfil de consumo também do seu cartão de crédito, mas isso aí é só a base da inteligência artificial. Quando a gente passa para o machine learning, você tem efetivamente tomadas de decisões. Num primeiro momento, no caso do machine learning, essa tomada de decisão ela depende da interface com o usuário. O sistema processa as informações via aprendizado e, em geral, começa a lhe dar algumas opções do que você vai querer que ele faça face aos dados adquiridos e o processamento. Daqui a pouco, depois de um tempo, ele recebendo as suas respostas, ele já sabe o que vai fazer, e em um determinado momento ele assume a autonomia de decisão. O Deep Learning ele já tem autonomia de decisão desde o princípio. Quando você sobe o sistema de Deep Learning, ele é baseado em redes neurais e ele já toma as decisões e aprende com os seus próprios erros. Vou dar só um exemplo aqui, dois exemplos interessantes. Biometria facial. Quando a gente está lidando com Machine Learning, se você usa a biometria facial mais simples, por exemplo, se você tem dois tipos de biotipos distintos, um negro e um asiático, a taxa de erro do sistema passa de 60%, porque ele não sabe identificar exatamente o tamanho do nariz, distância das orelhas, medidas da face que ele usa para fazer o processamento. Quando a gente vai para um sistema de Deep Learning, esse nível de acerto passa de 90%. Em geral, 96%. Provavelmente é o que a China está usando, né, porque
Eles são muito parecidos, então você tem que ter um sistema com muito maior resolução para você conseguir identificar as diferenças de biotipos. Na verdade, no caso do Deep Learning, ele trabalha com todos os pixels adquiridos da imagem do rosto da pessoa. Então, se você tiver um disfarce muito bem feito, o Deep Learning vai identificar que é você. O Machine Learning erra. Um outro exemplo de Machine Learning versus Deep Learning, Self-Parking. Você comprou um carro autônomo, só que o carro não sabe estacionar na sua garagem. Então você chega perto do prédio, desliga a autonomia e vai estacionar o seu carro. Você faz essa operação algumas vezes, na 10ª vez o carro já aprendeu como é que estaciona e pergunta para você se você quer que ele estacione o carro para você. No caso do Deep Learning, você não precisa desse tipo de atitude, porque ele já imagina como é que vai ser o estacionamento. Um exemplo interessante, você está com o seu carro autônomo, sistema de inteligência artificial rodando nele, ele se comunica com a sua geladeira, a geladeira fala, olha, está faltando carne, está faltando frango, está faltando ovo, tomate, e pergunta para você se você quer fazer compras no supermercado. Você dá ok, não, tudo bem, vamos passar, hoje eu tenho tempo, vamos lá, carro autônomo vai me economizar tempo de engarrafamento. Aí o carro autônomo vai pesquisar os supermercados que estão com um conjunto de preços que vai lhe dar o menor valor de custo, vai entrar com você no supermercado, vai estacionar na vaga da sombra, de frente para a mala do carro ficar para fora, e mais próximo possível da porta do mercado. E se o mercado tiver um sistema de entrega por veículos autônomos, carrinhos autônomos, você não precisa nem sair do carro. Você vai abrir a mala e vem um robozinho com as suas compras e coloca na mala do carro. É um nível de discernimento muito maior do que o Machine Learning. Bom, e o que a gente tem de evolução e transformação no 5G? Começando pela parte de frequência, que todo mundo fala, mas nunca se vai muito a fundo nesse caso, né? O 3GPP dividiu o espectro para o 5G em duas grandes faixas. Frequency Range 1, que é uma faixa de 450 MHz até 6 GHz. Essa faixa já engloba as frequências que nós temos para o 2G, 3G e 4G, e mais algumas frequências novas para o 5G, como a faixa de 3,5 GHz, que ano que vem vai ser leiloada pela Anatel. E temos a Frequency Range 2, também chamada de ondas milimétricas, Millimeter Wave, que começa em 24,25 e vai até 52,6 GHz. Essa é uma faixa totalmente nova para redes celulares, era usada normalmente para rádios ponta-a-ponta de micro-ondas. Se a gente olha nesse gráfico, a gente vê que quanto mais alta a frequência, mais espectro disponível tem. Então, as millimeter waves, né, são justamente aquilo que se fala, não, o 5G vai dar 10 gigabits por segundo, 1 milissegundo de latência, isso aí em ondas milimétricas. Quanto mais alta a gente sobe a frequência, mais espectro tem disponível para as operadoras adquirirem em leilões, a latência fica menor por causa de uma característica do FDM do 5G, o tipo de modulação rádio. No entanto, a minha cobertura, a penetração indoor e a mobilidade ficam comprometidas, porque a frequência é muito alta e os sinais são muito diretivos. Quando a gente desce no espectro, melhora muito a cobertura, a penetração indoor, a mobilidade fica ótima, como a gente já experimenta hoje, porém eu tenho pouco espectro e a latência aumenta. O roadmap original do 3GPP para o 5G só considerava a release 16. Release 15 seria um 4G ultra melhorado. Por pressão de algumas operadoras e alguns fabricantes, o 3GPP adiantou o processo de lançamento do 5G, então a Release 16, que seria lançada em 2022, passou para agora, o final do ano, o lançamento da SPEC. Os equipamentos vão demorar um pouquinho ainda a chegar, normalmente 6 meses a 1 ano, depois que sair a Release, mas foi lançado uma coisa que, se fosse no Brasil, a gente chamaria de jabuticaba, mas como foi feito no resto do mundo, a gente chama de bacalhau. Foi inventada a tal da Release 15 não standalone e a Release 15 standalone, para acelerar o processo. A Release 15 não standalone nada mais é do que um rádio 5G ancorado na sua rede 4G. A única coisa que eu consigo com isso é dar mais banda, é uma latência um pouquinho menor. Eu não tenho nenhum dos novos serviços que estão propalados para o 5G. O RLC, Massive IoT, nada disso é suportado pela Release 15 não standalone, que é o que nós vamos ter no mercado agora. A Release 15 standalone ela já conta com uma rede 5G completa. Eu tenho o que a gente chama de Packet Core, que são os equipamentos de controle do 5G. Eu já consigo fazer algumas coisas melhoradas, ter um maior controle do meu sistema. No entanto, eu ainda não tenho tudo que o 5G promete dar na Release 16, como, por exemplo, serviço de ultrabaixa latência e o IoT também. Hoje o 5G não tem nenhum suporte a IoT.
Outra coisa importante da gente pontuar, a eficiência do 5G não é 10 vezes, 20 vezes a do 4G, como vem se dizendo. Se eu for comparar o 5G com o 4G em igualdade de condições, o 5G tem 25% a mais de eficiência que o 4G no downlink e 35% a mais de eficiência que o 4G no uplink. O que vai me dar um ganho maior no 5G de eficiência são as antenas Massive MIMO. Através do uso desse tipo de antena, que é a grande febre do 5G, a gente consegue mais do que duplicar a eficiência espectral do 4G, mas apenas no downlink. Eu não melhoro o uplink por causa do uso dessas antenas. E elas ainda têm uma limitação, elas precisam de reflexões para trabalhar. Então, tem que ter multipercurso. Então, elas só são realmente efetivas para melhora de throughput do 5G para a mesma quantidade de espectro. É importante a gente pontuar isso, né? Estamos comparando a mesma quantidade de espectro e o mesmo tipo de antena. Se eu uso as antenas Massive MIMO nos ambientes urbanos densos, onde eu tenho mais ou menos prédios de 20 a 30 andares, 8.000 usuários por quilômetro quadrado, eu vou ter realmente o ganho máximo das antenas Massive MIMO, pode dar até 2,5 vezes a eficiência do 5G, do 4G. No cenário urbano denso, eu tenho mais ou menos 2 vezes a eficiência do 4G, são prédios de 10 a 20 andares, 5.000 usuários por quilômetro quadrado. Quando eu vou para o cenário suburbano, são 3.000 usuários por quilômetro quadrado em média, prédios até 10 andares, a eficiência cai muito, eu não chego a dar 50% a mais de eficiência do que o 4G. Então, vamos pensar no cenário rural, né? Cenário de IoT rural. Não tenho ganho algum de eficiência com 5G utilizando para cenário rural, porque não adianta eu usar as antenas Massive MIMO. O meu ganho é muito pouco, é 25% de espectro. Então, para que o 5G seja tudo isso que se pretende para cobertura rural, é necessário que na Release 16, na primeira spec ou em alguma revisão, já tenha um sistema de IoT muito mais robusto do que nós temos hoje com o 4G, que é o Cat-M1 e o Narrowband IoT. Se isso não ocorrer, não vai valer a pena usar 5G para o âmbito rural. Originalmente, para a Release 16, o Inatel faz teste com 5G com o GFDM, né? A ideia era ter, uma das modulações seria o GFDM, que é uma modulação interessantíssima para a IoT, só que isso não foi adotado para a Release 16 do 5G ainda. Pode ser que acabe sendo adotado, eu acredito que não vai acontecer, porque está tendo muita discussão dentro do 3GPP, o que vai ser adotado para se trabalhar com IoT. Inclusive, o agendamento, né, dos Ultra Reliable Low Latency Communication Slots também ainda não está decidido como isso vai ser feito. Outra coisa importante que eu conversei muito com o pessoal da Anatel na época que a gente estava fazendo os pré-testes, né, para os testes de convivência da TV RIO com 5G lá no nosso laboratório, na Ilha do Fundão, é que assim, normalmente se fala, a Claro e a Vivo hoje tem 20 MHz no 4G, a Anatel vai leiloar 60 MHz, então a gente vai ter um monte de espectro. Não, isso não é verdade. Hoje nós temos 40 MHz, porque o 4G funciona com FDD. Eu tenho uma portadora para downlink específica e uma portadora para uplink específica. São 20 mais 20 MHz. Quando a gente começa a trabalhar com o 5G, no início dos tempos, 5G vai ser tecnologia TDD, onde eu tenho uma portadora única, um único espectro, que eu vou dividir no tempo o downlink e o uplink. Então, se eu estou comprando 60 MHz espectro, que é o menor bloco que vai ser leiloado, eu só tenho 20 a mais do que eu tenho hoje no 4G. Não é esse mundo de espectro a mais. Então, é muito importante essa decisão da Anatel de estender até a faixa de 3.3 GHz. Né? Antigamente era só 3.4 até 3.6, agora vai pegar de 3.3 até 3.6. Nós teremos 300 MHz de espectro para serem leiloados, porque a gente vai poder ter blocos de 80 MHz, chegando quase ao máximo da portadora do 5G, que são 100 MHz. Porque senão, você corre o risco de ter menos banda disponível do que o 4G. Né? Por quê? Um dos motivos, período de guarda. Eu não posso ter transmissões simultâneas de downlink e uplink. Então, sempre tem que ter o período de guarda entre as duas transmissões, e isso aqui eu perco eficiência. Se eu projetar a minha rede para trabalhar a 200 km por hora, por exemplo, meus terminais, como se fala muito, não, o 5G você vai poder rodar 400 km por hora, 200 km por hora, pode, mas eu vou gerar ineficiência, porque eu tenho que aumentar esse período de guarda aqui. Se eu adotar também os mini slots para comunicações ultra confiáveis de baixa latência, eu também tenho que ter mais um período de guarda. Então, eu vou só aumentando a minha ineficiência, dependendo do projeto da minha rede. Então,
é importante a gente pensar que o 5G precisa de muita banda para a gente poder realmente chegar em tudo que está sendo prometido ao mercado. Bom, vou falar rapidamente de antenas Massive MIMO, porque esse é um slide muito denso. A ideia é o seguinte, o OFDM que é usado no 4G e no 5G permite que você trabalhe com uma coisa chamada diversidade espacial. Se eu tenho uma antena transmitindo na estação radiobase e uma antena recebendo no meu celular, e por acaso nesse link chega a 100 megabits por segundo, quando eu dobro as antenas, eu consigo dobrar a capacidade. Então, a minha disponibilidade de 100 megabits por segundo passa a 200. Se eu tenho 4 antenas transmitindo e 4 recebendo, eu vou ter 400 megabits por segundo, ao invés de 100. Esse é o básico. Só que eu preciso que esses sinais sejam descorrelacionados. Eles não podem ter o mesmo caminho no ar entre a minha radiobase e o meu terminal. Então, por exemplo, na faixa de 700 MHz, que é uma frequência muito baixa, eu não consigo trabalhar em MIMO 4x4, porque a cobertura é muito ampla, então não tem como eu ter mais do que 2 caminhos. Eu só tenho o caminho na vertical e na horizontal na hora de transmitir, 45 graus de defasagem. Quando eu vou subindo a frequência, eu consigo trabalhar em MIMO 4x4 e eventualmente até em 8x8. A ideia das antenas Massive MIMO, sabendo dessa dificuldade de eu ter muitos caminhos, eu uma quantidade muito grande de antenas na minha radiobase, né? Na verdade, são microanteninhas no radome, que é o posicionamento da antena, e eu seleciono alguns pequenos grupos para conversar com os terminais. Em vez de usar a antena inteira como se fosse um farol iluminando, eu vou usar como se fosse pequenas lanternas. Então, eu especializo o facho do celular para um grupo de usuários que esteja em um determinado ponto no espaço. Dessa forma, eu consigo melhorar a qualidade do sinal, aumentar a velocidade de navegação dos usuários, porque ele vai ter um sinal melhor, e aumento a capacidade da minha radiobase, porque eu reduzo a interferência entre terminais. Bom, virtualização é a base da evolução do 5G, muito mais do que o rádio. É importante a gente ter em mente que nada daqui para frente vai ter muito futuro se não for virtualizado, principalmente no ambiente de telecomunicações. Então, só definindo rapidamente o que é virtualização. No início dos tempos, nós tínhamos um hardware monolítico com um software proprietário, o hardware era proprietário, então nós tínhamos um roteador, um switch, um firewall, um DPI, e esses equipamentos eram blocos, eram separados e iam sendo interconectados de acordo com a necessidade do serviço a ser prestado. Quando eu virtualizo, eu não preciso de hardwares proprietários. Aliás, isso é a base da virtualização, eu não ter nada proprietário, nada fechado. Tem que ser um ambiente aberto. Então, eu compro um servidor normal de data center e, através de uma camada de virtualização chamada Hypervisor, ela seleciona fatias do hardware daquele equipamento para atribuir a máquinas virtuais. Então, eu aloco um espaço de memória, um número de processadores virtuais e uma quantidade de hard disk específico para cada máquina virtual. Instalo sobre a máquina virtual o sistema operacional e a minha aplicação. Por exemplo, imagina que você tem um software que só roda em Windows XP, tem um outro software que só roda em Windows 7, o outro que só roda em Windows 10. Eu não consigo fazer isso conviver. Com ambientes de virtualização, usando máquinas virtuais, eu tenho uma máquina virtual para um tipo de Windows, e outra para o outro, e a outra para o outro. No ambiente de telecomunicações, obviamente, a gente não usa o Windows, mas a ideia é precisamente essa. O meu software não vai ser um Office 2013, um Office 365, vai ser um roteador, um firewall, um DPI, um P-Gateway, que é o equipamento de saída da rede 5G, e assim em diante. Por que eu disse isso? Porque é a única maneira das operadoras concorrerem com as over-the-top é passando por um processo de transformação digital. As operadoras precisam se digitalizar, elas têm que se tornar um provedor de serviços digitais, com todas as características de experiência de usuário que as over-the-top proporcionam. Você tem que ter flexibilidade, agilidade, tem que ser rápido na venda do serviço e rápido na ativação. Como você contratar um Netflix, você bota lá o seu cartão de crédito, cria uma conta, em poucos minutos você já pode usar o serviço. Como é que é a experiência da gente ir numa loja celular para comprar um celular e um SIM card novo? Vamos dizer que você nunca teve celular na vida. Vou entrar numa loja da Vivo, da Claro, da TIM, seja lá qual for a operadora,
cheia, né? Você tem que tirar aquela fichinha para entrar na fila, e você quer comprar o seu celular. Você vai passar muita raiva, né? Normal isso. E a culpa nem é das operadoras, porque tem muita burocracia envolvida nisso, né? Não, as operadoras têm uma parte de culpa, obviamente, mas tem muita burocracia envolvida no processo. Então, é necessário que as operadoras se igualem, né, na dinâmica das over-the-top, ou então a situação vai ficar muito complexa nos próximos anos. E aí a gente vem para o ambiente do 5G, que é 100% virtualizado, com exceção da cabeça de rádio, que não tem jeito de virtualizar, porque é um hardware dedicado. A ideia do Network Slicing é que eu vou poder, dentro da minha rede, desde a interface rádio até o core, o núcleo da rede, fatiar, né, a rede de forma que eu possa prover experiências distintas para o usuário e para cada uma das suas aplicações. Por exemplo, se eu estou prestando um serviço de smart metering, eu quero coletar dados de um medidor de gás, um medidor de água, um medidor de energia, eu vou trabalhar com uma frequência mais baixa, por exemplo, 700 MHz, 450 MHz. Isso é selecionável automaticamente pelo sistema. Se eu preciso ter um joguinho online que eu quero ter alta throughput, eu preciso de baixa latência. Hoje, o pessoal que tem contato com o pessoal que joga online, eles compram um monitor de vídeo de acordo com a baixa latência do monitor, né? Então, se o monitor tiver um tempo de resposta de mais de 20 milissegundos, não serve para jogar, porque você ainda vai ter a latência da rede de transmissão até chegar no servidor do jogo. Então, se você consegue dar uma latência mais baixa, ele pode até comprar um monitor um pouquinho mais barato, né? Já economiza um pouco para o lado do usuário. Então, se eu quero trabalhar nesse tipo de aplicação, eu vou usar as ondas milimétricas. Eu tenho baixa latência e muita capacidade, porque eu tenho muito espectro disponível. E tudo isso vai acontecendo ao longo da rede de transmissão e dos equipamentos de rede, tanto celular quanto os equipamentos de processamento IP. Essa automatização toda é feita via um sistema de orquestração fim a fim, onde você contrata o seu serviço num portal de cliente, o seu dispositivo pode ser um celular, pode ser um dispositivo IoT, um terminal qualquer, vai ser entregue na sua casa pelos correios, se não for desviado pelo caminho, né? E aí você vai ativar o seu serviço automaticamente, eu não preciso ir numa loja de celular para fazer isso, né? E o tipo de slicing, o tipo de qualidade de experiência vai estar atrelado ao seu serviço. E no próprio portal, você vai, nesse portal aqui que tem interface com a gerência de orquestração, esse serviço vai ser alterado no momento que você quiser, pelo tempo que você desejar. Bom, a ideia do 5G, então, é através de todas essas flexibilidades, tanto de rádio quanto do ambiente virtualizado da rede, prover a hiperconectividade, que é a conectividade sua a qualquer lugar, a qualquer momento, na velocidade máxima e na qualidade de experiência possível e desejada pela sua aplicação. Vou falar rapidamente sobre algumas aplicações, que o professor Brito tratou também. O Vitor também falou um pouquinho. Veículos autônomos. Esse é um tema que eu gosto muito. Está falhando um pouquinho, né? É importante a gente pontuar que, assim, um veículo autônomo processa cerca de 4 a 5 terabytes de dados por dia. Então, é um sonho achar que eu vou ter um cérebro central na cidade controlando todo o trânsito e os carros vão ser meras marionetes, né? O que acontece é que os carros vão ter a sua própria autonomia e vão usar conectividade 5G para refinar esse nível de autonomia. Então, a gente tem a comunicação via CV2X, que é um protocolo do 5G para comunicação automotiva. Com o CV2X, você vai ter o carro se comunicando com a infraestrutura. Por exemplo, o sinal de trânsito. O sinal vai dar um broadcast avisando que vai fechar, para os carros já irem se preparando para frear. Se eu tiver com a rua interditada, eu boto uma placa que vai avisar que aquela rua está interditada. Os veículos autônomos não vão entrar naquela rua. Tem a comunicação também com a rede, CV2N, né, com network. Nesse caso é que eu tenho o meu cérebro central, só que esse cérebro central ele não comanda 100% da autonomia do carro. Ele vai dar algumas informações, por exemplo, tem um pedágio, ele vai avisar para todo mundo tentar ficar numa determinada velocidade para não precisar parar no pedágio. Se houver um grande engavetamento, ele vai dar um broadcast geral para falar, para todo mundo, dá uma frenagem de emergência, porque teve um problema lá na frente, evitando, né, que mais vidas sejam ceifadas, por exemplo, por neblina, como acontece muito no exterior. Aqui em São Paulo, às vezes, tem uns engavetamentos fortes por causa de neblina, por exemplo, na Imigrante, né?
Outro tipo de comunicação é do veículo com o veículo. É uma expansão da visão do seu veículo. Ele tem o sistema de autonomia dele, todos os sensores que ficam escaneando ao redor do veículo, as câmeras, o lidar, que é um sensor rotativo laser, mas ele não tem a visão que o veículo da frente tem. Então, eu expando a visão do meu meio ambiente através da comunicação de veículo a veículo. Telecirurgias é uma aplicação, inclusive, militar, né? O exército americano está desenvolvendo o que chama de TraumaPod, que é um equipamento para cirurgia remota, robotizado, né? Eu não tenho nenhum cirurgião local, e esse equipamento, quando chegar na faixa de mais ou menos $1,5 milhão, já vai ser possível utilizar em campanhas, quando estiver em guerra, né? Por exemplo, você tem esse TraumaPod num hospital de campanha e tem um médico no porta-aviões fundeado relativamente próximo, via 5G, ele só comunica com esse TraumaPod e opera o soldado que tiver sido ferido. Além disso, é uma realidade um pouco longe ainda, as cirurgias robóticas para o meio civil, por causa do custo, mas tem uns dados interessantes da OMS. 30% das pessoas que vão parar no hospital na emergência acabam terminando numa cirurgia. 30% dessas cirurgias vêm a óbito por falhas, falta de equipe, falta de medicamento, diagnóstico errôneo. Então, a telecirurgia se propõe a minorar esse tipo de problema. Além disso, 50% dos médicos do mundo se concentram em 15% dos países apenas. Não preciso dizer quais são esses 15% de países, né? São só os países de primeiro mundo. O resto do mundo está faltando médico. Bom, essa aqui é a ideia que a gente tem de arquitetura geral de rede de transmissão. Normalmente, né, hoje nós temos redes de coleta de tráfego, redes de Metro Ethernet ou nível 2 ou nível 1 de 1 gigabit por segundo, que é o suficiente para coletar o tráfego das estações de radiobase no 4G. Elas vão ter que ser ampliadas para 10 gigabits por segundo no mínimo, que é a mínima taxa do 5G. Taxa de conexão, né, do 5G, não necessariamente de throughput. Aí a minha rede de concentração vai ter que ser expandida, então isso aqui já me gera isso aqui eu tenho um custo, aqui eu tenho um outro custo, e tudo isso vai ser carreado por redes de fibra ótica em DWDM até no meu processamento central da rede. Com a virtualização do 5G, eu consigo fazer uma rede de data centers hierarquizados, de forma que os equipamentos virtualizados, as funções de rede virtualizadas vão ficando tão próximas do usuário quanto necessário. Se eu preciso prover um serviço de ultra baixa latência, eu vou colocar o meu data center próximo do usuário, o mais próximo possível, até 10 km, para poder prover aquela latência de 1 milissegundo. Também, se esse usuário que eu tenho aqui conectado é um usuário massivo, ele gera muitos dados, não tem porquê eu trazer ele até o núcleo da minha rede para entregar para a internet. Eu vou fazer o que a gente chama de local breakout e vou extrair os dados aqui mais próximos para eu não ter um investimento muito grande em todo o meu backbone nacional. Bom, alguns desafios do 5G. Primeiro, cobertura e capacidade. Como a gente viu no início dos slides, quanto mais alta a frequência, pior vai ser a cobertura. Então, hoje nas redes 4G, elas são projetadas para que a gente... para que a gente tenha um overlap entre as células. Esse overlap é necessário para que quando o terminal vai chegando na borda da célula, quando o sinal vai ficando de pior qualidade, ele faça automaticamente o handover para a célula que tiver com um sinal melhor. De forma que você tem uma continuidade do serviço, a sua ligação não cai e você continua com a velocidade boa. Outra coisa interessante de notar é que hoje um link de 1 gigabit por segundo é suficiente para as redes 4G e 4,5G. Não se chega a 1 gigabit por segundo no 4,5G no ambiente real de rua. O que a gente tem em média é algo em torno de 500 a 600 megabits por segundo no máximo, porque as condições de RF na rua são diferentes das condições de RF num laboratório. Nós mesmos, na Claro, já fizemos uma demonstração de 1 gigabit por segundo no 4,5G, mas foi no ambiente de laboratório. Na rua, ninguém consegue isso. Quando a gente vai para a faixa de 3,5 GHz, a primeira faixa do 5G no Brasil, a cobertura no downlink até melhora um pouquinho pelo uso das antenas Massive MIMO, só que a cobertura no uplink é extremamente prejudicada porque eu não tenho o beamforming do Massive MIMO operando. Aquela concentração de pequenas anteninhas focando no usuário, a gente chama isso de beamforming.
Então eu consigo melhorar a qualidade de sinal no downlink, mas eu não melhoro no uplink, porque o Massive MIMO só opera no downlink, no sentido de download dos dados. Então, o que acontece? Num primeiro momento, eu já tenho que aumentar a capacidade da rede, porque eu estou trabalhando com 5G, ainda que estivesse passando 500 megabits por segundo, as interfaces mínimas padrão do 5G são 10 gigabits. Então, de qualquer maneira, eu tenho que trocar os equipamentos para suportar essa velocidade da interface, né, da porta do equipamento. E, obviamente, eu vou prover mais velocidade para o 5G. Então, eu vou ter uma capacidade de, no mínimo, 3 gigabits por segundo na minha estação radiobase. Eu preciso mitigar esse problema, porque eu não posso ter uma rede sem cobertura no uplink, né? E aí eu tenho que ter mais estações, eu tenho que adensar a minha rede. E aí vem o problema das prefeituras. Hoje, as redes 4G são altamente criticadas, as pessoas falam, não, o 4G é muito ruim, eu consigo velocidade muito baixa. O problema do 4G hoje não é que as redes estejam ruins, que sejam mal projetadas, ou que os clientes estejam disputando banda. A média das redes 4G hoje é cerca de 20% de ociosidade. As redes não estão superlotadas. Média de 20% de ociosidade, obviamente, nos momentos de pico não, a gente tem uma disputa maior de tráfego, mas por que então essa experiência ruim do usuário? Porque nós não conseguimos adensar os sites, né? Hoje nós temos um déficit de cerca de 4.000 sites 4G no Brasil. Quando nós passarmos para o 5G na faixa de 3,5 GHz, nós teremos um déficit de 100.000 sites. Se a gente levar em consideração que cada site tem geralmente 2 ou 3 setores, então 300.000 antenas que eu vou precisar instalar, sendo que as prefeituras não liberam essa instalação. Tem um slide mais na frente que eu resumo esse problema, né? Quando a gente vai para as ondas milimétricas, a situação fica pior ainda, porque a frequência é muito alta e é um cenário de cobertura no estilo small cell. Eu vou colocar células 5G no mobiliário urbano, em postes, pontos de ônibus, fachadas de prédios. E o problema é que as prefeituras usam a mesma legislação, que já está caduca, que elas criaram por causa do 1G, que era um sistema analógico, podia fazer mal à saúde e tal, porque estava 100% do tempo transmitindo. Isso para as redes digitais já não é válido. E como é que você vai aplicar para um cenário de small cell, onde os equipamentos têm cerca de 15 watts de potência, contra 50, 60 watts das estações de radiobase, e querer que a rede vá ser adensada? Não tem condição. Isso é um problema seríssimo. Os Estados Unidos, antes de lançarem o 5G, os Estados Unidos lançaram o 5G nas ondas milimétricas, 28 GHz. Aqui no Brasil vai ser 26, né? De 24 a 27,5. Eles primeiro resolveram esse problema que eles tinham lá. O FCC fez um top-down. Olha, todas as prefeituras vão ter que liberar licença para a instalação de small cell onde for necessário. Aqui a gente tem essa dificuldade legal, né? As prefeituras não obedecem os poderes de hierarquia superior. Eles fazem o que eles querem. Demora mais de um ano para a gente conseguir uma licença para um site macro, imagina para um small cell. Isso quando não mandam tirar a antena porque está ficando feio. Então, nesse caso, o meu nível de adensamento vai ser muito maior. Então, eu tenho mais investimento na minha rede de transmissão e eu tenho que ter onde colocar essas antenas, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu moro nesse prédio com essa setinha aqui, Flamengo, bem aqui perto, né? É uma área de alta densificação. O ideal é que a distância entre os sites, eu não sei se vocês conseguem ver aqui no mapa, essa distância aqui é 250 metros, essa aqui é 300 metros, essa aqui é 200 e poucos metros, 235, se não me engano. Então, aqui era uma área que a distância entre os sites 4G tinha que ser entre 150 e 200 metros. A prefeitura não deixa colocar mais sites, né? Inclusive, eu sou síndico do meu prédio, estou doido para ter um site celular no meu prédio, porque ia resolver não só o meu problema, como o problema de todos os meus vizinhos nesse triângulo aqui. Só que não foi permitido. No 5G, na faixa de 3,5 GHz, nós vamos precisar de 50% a 70% a mais de sites, dando aquele adensamento de 100.000 antenas, 100.000 sites que a gente vai precisar. E para o cenário de small cells, como eu falei antes, o problema é maior ainda. Outra coisa, problema de interferência com os sistemas satelitais de recepção de TVRO aberta, né? São canais de TVs abertos que normalmente no interior, no início dos tempos, até nas cidades grandes tinha muito dessas antenas porque é de graça o serviço. Então, historicamente, você comprava uma antena parabólica, comprava o LNBF, o receptor, e saía usando. Esse sistema trabalha na faixa
de 3.625 até 4.2 GHz. Essa faixa de 3.625 fica apenas 25 MHz de distância da banda que vai ser leiloada para o 5G. E esses sistemas, por um problema histórico, né, como não havia nenhuma emissão de rádio nessa faixa, a indústria, para reduzir o preço dos equipamentos, não os dotou dos filtros necessários, que são obrigatórios para qualquer sistema rádio. Eu não posso ter um sistema rádio que sofra interferência de quem está trabalhando na sua faixa adjacente. No caso da TVRO, isso aconteceu. Para que os equipamentos ficassem mais baratos, os LNBFs, que são equipamentos que ficam aqui concentrando no meio da antena os sinais satélite, eles não têm os filtros. Então, ele deveria começar a responder 3.625, mas começa a responder em 2.9 GHz, aqui embaixo, né? Então, assim, é uma situação insustentável. O problema da interferência não é do 5G. Qualquer rádio que eu ative nessa faixa vai interferir nos sistemas de TV parabólica. Então, sabendo disso, a Anatel resolveu fazer os testes de interferência para que a gente visse qual a possibilidade de mitigar essa interferência, que seria trocar os LNBFs que estão nas antenas dos usuários por LNBFs com filtro. Então, nós recebemos algumas amostras desses LNBFs, foram testados no CPQD, e como a Claro estava instalando o primeiro sistema 5G outdoor, rooftop da América e o segundo do mundo, né, isso em outubro do ano passado, outubro de 2018, nós oferecemos o nosso site para que esses testes foram feitos também, uma vez que nós tínhamos o primeiro sistema 5G, de forma a não atrasar todo o cronograma de liberação de espectro, né. Muito embora transpareça pela mídia que a Claro tem interesse em retardar o leilão, isso não é verdade. Aliás, eu vou até aproveitar e comentar sobre isso. No painel Telebrasil, no segundo dia de apresentação, eu apresentei esse mesmo slide e falei exatamente isso, né, com um adendo. Os testes que nós fizemos lá no nosso laboratório, junto com a Anatel e os outros players, as outras operadoras, nós vimos que os LNBFs com filtro realmente melhoram muito a situação de interferência, mas eles não são bons o suficiente para a gente dizer que 100% das interferências serão mitigadas. As amostras que nós recebemos têm que ser muito, muito melhoradas ainda pela indústria, para que a gente tenha a sensação que não vai ter problema algum. Foi isso que eu disse. Aí sai na mídia. Claro, diverge da Anatel em relação à liberação da faixa de 3,5 GHz. A Claro era eu, né? Aproveitar que o senhor está aqui e falar, isso não é verdade. A Claro, nem eu divergimos da Anatel com relação à liberação da faixa de 3,5 GHz. A única coisa que eu comentei, e não foi uma entrevista, é que a mitigação, a gente já viu que é possível, só precisa que os equipamentos melhorem de forma que a gente possa mitigar 100% das interferências, ou muito mais do que 90%. O que não tiver jeito de mitigar, dá-se um outro jeito, né? Dá um Claro TV para o usuário, por exemplo, né? Mas, enfim, então, assim, não há nenhuma divergência, né? Tá, o Dr. Nilo estava comigo lá naquele painel, ele ouviu o que eu disse. Então, assim, nós temos todo o interesse na liberação do 5G, né? Nós fomos os primeiros a testar 5G no Brasil, então não faz o menor sentido que a gente queira postergar o leilão, certo? 5 minutos? Tá, então deixa eu acelerar aqui. Bom, para finalizar, alguns problemas que nós temos para trabalhar nas ondas milimétricas, né, na faixa de 26 GHz, faixa acima de 24 até 27,5, por um problema de efeito Doppler, a 40 km por hora, na faixa de 2,5 GHz, que é a faixa do 4G hoje, a faixa principal, eu não tenho nenhuma perda de velocidade de navegação. Agora, quando eu vou para a faixa de 25 GHz, eu só tenho 10% da banda que eu conseguiria a 40 km por hora, comparado com o que o meu dispositivo tivesse parado. Eu parado andando até 4 km por hora, velocidade pedonal rápida, eu consigo ter toda a banda que a radiobase é capaz de proporcionar para o meu dispositivo. No entanto, trabalhando em 25 GHz a 40 km por hora, assemelha-se a eu trabalhar em 2,5 GHz a 400 km por hora. Então, mobilidade nas ondas milimétricas é extremamente limitada.
Outros problemas que nós temos, diversas atenuações, por folhagem de árvore, por desvanecimento por chuva, penetração indoor, por causa da perda de penetração, é muito alta. A gente vê que tem diferença de 10 dB de atenuação da faixa de 3,5, primeira faixa do 5G, para a faixa de 26, e também dos dispositivos, os smartphones, porque você bloqueia o sinal das anteninhas com a sua mão ou com a sua cabeça. Bom, só para fechar. Então, a primeira apresentação de 5G, foi o primeiro sistema 5G disponível fora de um laboratório. A gente fez uma demonstração na FutureCon de 2016, era um sistema da Ericsson, numa faixa que não sendo homologada para o 5G, que é a faixa de 15 GHz. Chegamos a 5,5 gigabits por segundo. O segundo sistema foi na FutureCon de 2017, onde eu fiz essa demonstração de carros autônomos naquele esquema de um cérebro central que ajusta a velocidade dos carrinhos para que eles não precisem parar nas confluências de tráfego. Eu tenho esse videozinho aqui, depois, se der tempo, a gente passa. Ano passado, mais ou menos em junho, nós até fizemos essa apresentação mais tarde para o atual presidente da Anatel, o Leonardo Euler. Na época ele era conselheiro, ele foi fazer uma visita a gente, nós conseguimos chegar com o sistema que está hoje outdoor a 3,26 gigabits por segundo. Foi um recorde mundial e continua sendo na faixa de 3,5 GHz. Isso era um ambiente indoor, com 8 antenas dispostas com todo o cuidado de forma a descorrelacionar 8 sinais, para a gente poder trabalhar com o MIMO 8x8. Num sistema comercial, esse é inviável. Então, eu não chegaria a 3,26, chegaria no máximo 1,6 gigabits por segundo no sistema comercial, até porque todos os dispositivos só têm 4 antenas. Eu não tenho nenhum equipamento hoje 5G com mais de 4 antenas. Para finalizar, essa foi a nossa última brincadeira, foi na FutureCon do ano passado. Foi a primeira transmissão do mundo de vídeo 8K sobre uma rede 5G, emulando um serviço Netflix. Nós hospedamos os vídeos que a Rede Globo emprestou para a gente, era um vídeo do Carnaval, na nuvem da Amazon. A gente tinha uma conexão de 1 gigabit por segundo para a nuvem da Amazon, para não ter muita latência aqui nesse link. O Packet Core, a concentração dos equipamentos 5G, todo o controle da rede, ficava no nosso laboratório aqui no Rio de Janeiro, atravessava 450 quilômetros de rede de fibra ótica até chegar no site do evento em São Paulo. Nós conseguimos fazer isso com apenas 10 milissegundos de latência. E o link 5G rádio era apenas 1 milissegundo no local. A gente precisava, no máximo, 16 milissegundos para que o vídeo 8K funcionasse. E uns 15 milissegundos, 14, 15 milissegundos, porque tinha sempre um pouquinho de variação. Isso foi um case que a gente está concorrendo a uns prêmios mundiais com isso, porque até agora nenhum operador ousou fazer isso, né, uma demonstração dessa com o Packet Core tão longe do rádio. Normalmente você aproxima isso aqui para que você possa trabalhar com sistemas de ultra baixa latência. É isso, gente. Obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer a presença de um dos melhores chefes de máquina da Marinha do Brasil, que encerrou a sua carreira como comandante de um dos centros de excelência de tecnologia da Marinha, o CASNAV, meu pai, Ulisses Camardella. Muito obrigado.